Oi, pessoal. Nós gravamos um vídeo, Fábio, Nico e eu, só batendo um papo sobre o livro Um dos Aliados da Humanidade. E o vídeo vai passar agora. Quero agradecer vocês por assistir. E se vocês quiserem saber mais informações, quiserem ler os relatórios, podem encontrar online, pode ser lido gratuitamente no site aliadosdahumanidade.org. Obrigado. Bom, quando eu li o livro dos Aliados, o livro 1 dos Aliados a primeira vez, eu fui surpreendido pela imagem geral que eles pintam da nossa situação aqui na Terra. Eu já tinha lido outros livros sobre extraterrestres, ou livros que dizem que provém de extraterrestres, tipo de canalização. E quando eu achei o livro dos Aliados, eu senti um reconhecimento com o conteúdo do livro muito forte. E eles pintam essa imagem onde, de fato, a Terra vista de fora dá uma outra impressão da situação e da condição da humanidade aqui na Terra, onde nós estamos brigando, digamos, entre famílias, entre tribos, mas toda gente da mesma espécie, da mesma raça, e que tem outras raças que estão nos observando e que nos acham meio fracos, naturalmente, mas que nós mesmos não estamos conscientes do que significa essa situação onde estamos. A qual ponto nós somos vulneráveis diante das outras raças, como raça humana. Então esse foi um elemento unificador. A outra coisa com a qual tinha dificuldade para integrar é o fato que se temos verdadeiros aliados, e qual é a diferença com aqueles que não são aliados, porque os aliados viriam até aqui nos dar essa mensagem, os relatórios, qual é a motivação deles. Eu já tinha lido livros de outros extraterrestres que dizem ser benéficos para humanos, para a humanidade. Mas eu achei interessante que os aliados não estavam prometendo nada de milagroso, no sentido que estão dizendo que, bom, nós mesmos nós não vamos fazer nada para vocês humanos, vocês vão ter que resolver esse problema, e a razão por isso é que vocês têm que reivindicar o seu poder, a sua força. Aqui está a oportunidade no meio do perigo. Ô, Nico, acho que essa só um comentário. Acho que você toca num problema principal, né, com relação à presença extraterrestre no mundo, que as pessoas querem muitas coisas, elas querem ter uma experiência, elas querem ter a salvação do mundo, então essa vontade que elas têm deixa elas manipuláveis, né, elas ficam rendidas a quem tem aquilo que elas querem, né? Então elas esperam que alguém venha salvar e elas não têm que fazer nada. E esse é um problema sério. Talvez a facilidade aparente de ter um ponto de vista tão confortável. Bom, já no primeiro relatório eles falam dos 4 setores de atividades dos extraterrestres, que parecem ser independentes umas das outras, mas na verdade estão levando a um certo propósito. Os 4 setores contêm todos elementos que eu reconheço de livros ou de pesquisas
no fenômeno OVNI ou de filmes do cinema, de ficção científica, a influência de pessoas em posições de poder, em governos, quer dizer, políticos, pessoas em instituições comerciais, quer dizer, grandes homens de negócios, mas também essas instituições internacionais que temos agora, que tem cada vez mais empregados, mais poder, e também líderes religiosos. O que faltou é que ele não fala de militares. Eles não vão influenciar, digamos, generais poderosos, o chefe das forças armadas de um país. Isso não lhes interessa. Isso eu achei muito interessante. Os militares sempre ficam fora daquela lista de grupos de pessoas que eles escolhem para influenciar, que seja de longe, falando na mente deles, ou que seja mesmo de perto com uma visita em pessoa. Bom, para o primeiro setor, já temos visto alguns filmes. Bom, eu não sei se vocês têm visto, mas eu tenho visto alguns filmes Ô, Nico, que contêm esse elemento. desculpa, só um detalhe no capítulo, no relatório sobre as tradições e crenças religiosas, o quarto relatório do livro 1 dos Aliados, eles mencionam brevemente aqui, falando que além das instituições religiosas e empresas e outras coisas, eles também fala brevemente aqui que eles também estão influenciando os poderes militares do mundo para o fim de criar uma uniformidade no mundo, um controle mais fácil do mundo. Então e a aceitação dos visitantes. Então, talvez não tenha um foco tão grande quanto as outras áreas, mas essa área talvez seja mais fácil de controlar, não sei. E essas áreas talvez já sejam unificadas. Então, talvez não é um foco tão grande naquele outro relatório, mas nesse relatório, quarto relatório, fala brevemente disso. Só para deixar bem completo o assunto. Bom, eu penso, por exemplo, no pessoal naquele complexo industrial ou militar dos Estados Unidos, que é muito grande, e as grandes nações têm esse tipo de complexo militar ou industrial, tipo a China ou a Rússia, elas têm toda uma estrutura que eles têm construído com o tempo para uma produção contínua de armamentos, de invenção, né? De engenharia de invenção de armamento também. Bom, o segundo setor de atividades, que fala especificamente da influência das religiões e das tradições, das crenças e das tradições religiosas. Eu não vou falar muito disso porque eu vou deixar para ti, Levi. Mas, de todo jeito, esse contato com pessoas que consideramos psíquicas no sentido de telepáticas, no sentido de terem poderes no ambiente mental, como os aliados chamam o ambiente mental, bem superiores à média humana, é que essas pessoas são contatadas especificamente, que seja de longe, que seja de perto. Eventualmente elas podem ser abductadas, digamos, manipuladas mentalmente para tornarem-se representantes da intervenção. E essas pessoas, não esquecemos, são pessoas com poderes mentais superiores à média, e se eles se tornam representantes da intervenção, eles poderiam ter muito sucesso nisso, né? Já faz medo, isso me faz medo. Isso me faz medo
associado especialmente com o quarto setor de atividades, os híbridos, mas queria primeiro passar ao terceiro setor, que é a construção de bases extraterrestres perto de grandes centros de populações, que seja em lugares com águas pouco profundas, que seja em lugares com montanhosas. A instalação de aparelhos específicos para influenciar a população em volta e aclimatizar a população à presença extraterrestre. Isso faz muito medo e me faz pensar um filme como They Live, de John Carpenter. Não sei se vocês têm visto ele. Mas isso faz muito medo, especialmente após ter visitado certas cidades. Bom, e finalmente... Só para deixar um pouco mais claro, assim, para quem não leu ainda o livro, esses transmissores que são colocados em alguns lugares do mundo, algumas cidades, algumas regiões, é simplesmente um aparelho, uma tecnologia que a presença extraterrestre tem e usa para transmitir coisas que vão influenciar o pensamento das pessoas. Então, o que os aliados falam, que parte da falta de disposição da humanidade em lutar pelas coisas, pela sua própria liberdade e entender o que está acontecendo, parte disso é devido a nós mesmos, a nossa inércia, e parte disso é devido a essas transmissões, que mantém as pessoas dentro de certas mentalidades, certos pensamentos, e somente se você se desenvolver bem fortemente espiritualmente, e não é simplesmente qualquer desenvolvimento espiritual, é um desenvolvimento espiritual que você foque a sua mente, que você busque conectar com a sua mente mais profunda dentro de você, que todo mundo tem acesso a isso, independente da religião, ou mesmo sem religião. Então, a pessoa que conseguir esse desenvolvimento, ela vai viver no nível da sua mente mais profunda, e ela não vai ficar na superfície da sua mente, controlável por essas coisas que a intervenção usa, e que é influenciado pela cultura, pela família, pelo país, pelo consumismo, e também, coincidentemente, pela intervenção. Então, as pessoas que vivem nessa camada superficial da mente, elas ficam sendo controláveis, e é uma ferramenta poderosa de controlar as pessoas, de manipular regiões inteiras, para que o grosso daquela região não se preocupe com essas coisas, ou se escutar a pessoa fique com medo, ou não queira mais falar sobre aquilo. Então as pessoas perdem esse senso de autonomia, de soberania, e essa utilidade desses transmissores. Isso me faz pensar o programa de pacificação do qual falam os aliados, que no final das contas leva as pessoas a não agir lá onde elas devem, e talvez agir em outros lugares, mas lá onde é essencial não agir, se for para contrariar a intervenção. E essas bases, essas instalações estão transmitindo faz muito tempo já. Esse programa está em andamento faz uns 70 anos agora. Então faz várias gerações de pessoas em certos lugares, sob influência. Bom, finalmente eles falam do quarto setor de atividades, a hibridização. Como eles têm um programa de abdução de indivíduos humanos que eles escolhem por certas qualidades, com os quais eles tentam fabricar híbridos
que têm a aparência humana, um comportamento humano, mas na verdade são ligados aos extraterrestres e obedecem à mentalidade dos extraterrestres, como autoridade superior na mente deles. Então isso faz medo. Essas pessoas aparentemente teriam um poder de dominação ao nível mental enorme, quer dizer que a gente não teria controle sobre talvez nossos próprios pensamentos ou mesmo nossos próprios movimentos diante de um indivíduo desses. Então não importa quando você quer, o quanto alguém pode querer bater numa pessoa dessas, talvez não vai conseguir mesmo levantar a mão. Esse tipo de coisa faz medo. Mas quando eu achei o livro também foi uma confirmação de uma inquietude que eu tinha toda a minha vida e nunca conseguia achar uma confirmação do que era. Só que o elemento extraterrestre me parecia estar ligado com essa sensação de medo e inquietude. Bom, aí podemos passar à próxima, acho que falei bastante, né? Perfeito. Então, assim, eu preparei uma fala aqui que eu vou procurar seguir. Mas antes disso, vou me apresentar. Meu nome é Fábio, eu tenho 38 anos, eu sou natural de Porto Alegre, de onde eu estou falando agora. Entrei em contato com o material dos Aliados da Humanidade já faz 2 anos, foi no início de 2014. E para essa fala, que eu intitulei de Ameaça à Liberdade, é utilizado o segundo relatório do livro dos Aliados da Humanidade 1, cujo título é O Desafio à Liberdade Humana. Bom, antes de tudo, seria bom a gente começar procurando entender por que a questão da liberdade ela é fundamental na mensagem dos aliados. No relatório anterior a esse, no primeiro, eles colocam que a maioria, se não a totalidade dessas forças que estão intervindo aqui, elas não entendem nem compreendem a liberdade individual. Isso se dá exatamente porque eles vivem em sociedades altamente tecnológicas, com organizações sociais muito rígidas, e nesse tipo de sociedade a liberdade é vista, como segundo as palavras dos aliados, como caótica e indisciplinada. Dessa forma, então, uma das prerrogativas que os representantes da intervenção se colocam é de que eles estariam trabalhando para ordenar uma situação, ou seja, a forma de se organizar em sociedade, a qual eles nem ao menos conseguem compreender totalmente. Essa liberdade individual que para eles parece caótica e indisciplinada. O valor que nós, seres humanos, damos à liberdade individual não tem o mesmo sentido ou não tem um valor para eles. E da mesma forma, o poder de autodeterminação, enquanto coletividade, né, muito ligado à ideia de liberdade em um contexto mais amplo, ela representa, inclusive, uma ameaça aos planos de domínio sobre o nosso planeta. Então, é bom a gente ter em mente esses pontos quando se fala de liberdade e ameaça à liberdade, ou então o desafio de mantê-la. Agora, já falando do segundo relatório, logo no início, os aliados comentam sobre uma estranha inquietação, uma vaga sensação de urgência que muitas pessoas sentem ou estão sentindo no planeta atualmente, pelo mundo inteiro. E isso representaria uma percepção nossa de um perigo que é real, pois ela está relacionada a uma ameaça que a Terra está sofrendo. E essa ameaça se dá em virtude de nós, do planeta Terra, possuir uma diversidade biológica que é muito desejada aos agentes da intervenção. A intenção desses agentes da intervenção, segue no relatório, não é de destruir
não é de destruir a humanidade, mas de conseguir a lealdade do ser humano através de alianças. Nisso, o homem funcionaria como um intermediador necessário para que eles possam explorar as riquezas que aqui existem, mas em benefício da intervenção. Desse modo, os aliados se colocam como finalidade dos relatórios deles fomentar em nós esse sentido de responsabilidade, em boa parte da humanidade, pelo menos, pela a manutenção do planeta e dos recursos que são finitos. Gostaria só acrescentar uma coisa que eu acho muito importante aqui, é a definição do termo liberdade para aquelas raças extraterrestres que nós estamos visitando, quer dizer, a liberdade caótica, onde todo mundo pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, não importa. É o tipo de liberdade da qual falam os aliados, que dizem a liberdade sim, mas com responsabilidade. É lá, tu estás falando de responsabilidade, é um assunto. A liberdade, que tipo de liberdade? Eu posso ir matar, estuprar, roubar quando eu quiser, quem eu quiser? Isso é liberdade. Ou será que falamos de um outro tipo de liberdade individual que simplesmente visa permitir ao indivíduo a possibilidade de achar o seu propósito e realizá-lo? Eu acho que a liberdade individual, no sentido de que as pessoas podem ir e vir, elas podem viajar, elas podem estudar, elas podem buscar a religião que elas quiserem, né? Ou não ter religião também. E, e isso que a intervenção extraterrestre não conhece, porque eles já foram criados desde muito tempo atrás, um ambiente totalmente controlado, totalmente com uniformidade e sem essas coisas que a gente considera, que a gente toma como certo aqui, que é, quem estava falando, religião, estudo, música, arte, qualquer coisa que tenha a ver com a liberdade individual, essas coisas eles não conhecem, e caso a humanidade falhe em ganhar a sua liberdade, conquistar a sua liberdade, se perderia tudo isso também. A gente viraria mais um mundo controlado por algum desses coletivos. Perfeito, perfeito. Bem lembrado, Nico. A questão da idade individual, muita gente associa a ideia de livre-arbítrio, por exemplo, né? Ela seria caótica se cada um fizesse o que bem entendesse e para isso não existem consequências, né? Então, num estudo mais alongado do material dos aliados, você vai ver que a ideia de liberdade está muito relacionado à ideia de responsabilidade. Então, tu fazes alguma coisa, ou tu tem conhecimento sobre alguma coisa, então tu sabe, tu tens a ciência de até onde tu pode ir. Aquela questão também da liberdade vai até onde termina, onde inicia a do próximo. Então, correto a posição do Nico. Mas quando eles colocam nessa parte, o Levi pegou bem, exatamente essa liberdade mais comum, tipo, a liberdade de expressão, né, que a imprensa, por exemplo, propala, ou então a nossa liberdade mesmo de vir, de escolher. Então, isso, nessas sociedades altamente tecnológicas, há muito tempo assim, isso já ou se perdeu ou inexiste. Então, a nossa liberdade é vista como caótica. Mas, então, continuando, sob a ótica dos aliados da humanidade,
essa missão deles tem um sentido de urgência, porque a humanidade estaria atrasada nesse preparo de enfrentar ou de estar diante da comunidade maior de mundos habitados. E aqui eu vou citar um trecho. Trabalhamos juntos por nossa causa comum. Não representamos um grande poder militar, isso os aliados falando, mas sim uma aliança secreta e sagrada. Não queremos ver acontecer em seu mundo o tipo de coisas que são praticadas na comunidade maior. Não queremos ver a humanidade se tornar um Estado cliente de uma rede maior de poderes estrangeiros. Não queremos ver a humanidade perder sua liberdade e autodeterminação. São riscos reais. Por esta razão, lhes encorajamos a considerar seriamente nossas palavras, sem medo se for possível, e com um tipo de convicção e determinação que residem, assim o sabemos, em todos os corações humanos. Então, essa advertência inicial do segundo relatório. Bom, indo em frente. A intervenção extraterrestre, ela também apresentaria uma característica de ser multifacetada. Ou seja, se por um lado tu tem várias forças que buscam de forma clara se aproveitar desses recursos que a Terra possui ou oferece, por um outro lado, tu teria que algumas dessas forças interventoras, elas acreditariam realmente que elas estão salvando a humanidade mesmo. E que assim, enfim, eles estariam agindo de uma forma adequada, de forma à preservação do nosso mundo. Isso é um demonstrativo, eles colocam que é um demonstrativo que, da mesma forma como ocorre aqui na Terra, a sabedoria e o conhecimento, eles são raros, são qualidades raras no universo. E por que eles dizem isso? Por que são raros no universo? Porque qualquer interferência direta desses seres da intervenção, por mais bem intencionada que fosse, obrigatoriamente ela representaria uma ingerência, uma intromissão nos nossos assuntos humanos, coibindo ou tolhendo, em graus variados, o princípio básico dessa nossa autodeterminação. Essa, inclusive, é colocada pelos aliados como uma das barreiras para eles, aliados, não agirem de forma direta aqui na Terra. É por essa razão que eles oferecem apenas esses relatórios, esses avisos, que são conselhos, são alertas, e eles colocam que não vieram fisicamente, não estão, nem estarão presentes no nosso meio, deixando assim o critério para o ser humano em acolher ou não essas informações. É o máximo de contato, por assim dizer, que eles se permitiriam conosco por hora, ou pelo menos por um longo período. Numa leitura mais extensiva do material dos aliados da humanidade, o segundo, terceiro livro, enfim, ele não revela, como algumas pessoas podem imaginar, um detalhamento da história de contatos entre a humanidade e alienígenas. Não se preocupa em descrever demoradamente tipos, raças, formas sociais que existem na nossa vivência do universo. Porém, em alguns trechos, em alguns pontos, é possível encontrar algumas informações bastante interessantes. E um deles, inclusive já citado pelo Nico, diz respeito aos seres híbridos, que eu queria comentar um pouco. Segundo os aliados, há milhares de anos, já ocorreram cruzamentos de extraterrestres que vieram à Terra com a espécie humana com um fim, ou como resultado final, o homem atual, o homem moderno, o Homo sapiens. Só que, no entanto, esse programa de hibridização atual, com as abduções, como bem colocada pelo Nilo, ele é totalmente diferente, é totalmente diverso desses contatos prévios da humanidade de milênios atrás.
Os propósitos, os interesses agora são completamente outros. Também são outras forças, outros seres, outras raças também que agora intervêm. E os propósitos e interesses colocado exaustivamente são os nossos recursos naturais. Mas esse procedimento, a criação dos seres híbridos, eles permitem para esses visitantes, né, digamos assim, uma presença e uma influência que é controladora sobre nós, sobre a humanidade. Exatamente pelo local onde esses híbridos têm local de ação que esses híbridos teriam, que seriam nos bastidores, os chamados bastidores do poder, controlando de forma, na verdade, influenciando, né, grandes líderes mundiais, grandes líderes espirituais, agentes comerciais também, isso é tocado muito nisso. Outras pessoas que, enfim, têm algum determinado grau de influência sobre outras pessoas. Esse planejamento da intervenção que é colocado no relatório, para ter uma ideia, ele foi tão refinado a tal ponto que foi feito um estudo da psicologia humana, onde foi analisado as principais ambições e aspirações do homem, para que assim a intervenção, eles pudessem oferecer exatamente aquilo que as pessoas querem, como, por exemplo, aquelas ideias macros de paz, de ordem, de tranquilidade. Então, foi refinado a tal ponto de fazer esse estudo da psicologia e utilizar nossos desejos mais íntimos contra nós mesmos ou a favor deles, né, da intervenção. Ainda mais grave para nós é que essa influência ela é feita num nível que a gente praticamente desconhece, que é o nível do ambiente mental. Um ambiente que ele é utilizado para influenciar e para persuadir a humanidade, sem que ao menos nós nos dê conta disso. E para isso entra tanto aquele aspecto que o Nico colocou antes, dos transmissores, dos aparelhos que influem na nossa mente ou persuadem a nossa mente num nível subliminar, mas também através, isso não está presente no instalatório, está presente em um outro local, através de seres, né, muito aptos ou muito avançados nessa capacidade de influenciar esse ambiente. Então, nós somos atacados e nem sabemos por onde. Então, por isso que é tão grave essa ação para a humanidade, nos deixando bastante vulneráveis, né? E é por esse motivo que os aliados encorajam todos que entram em contato com os relatórios a informar o maior número de pessoas possível da existência desses alertas, né? Só que mesmo os aliados sabem que só conhecer o material deles, os relatórios dele, não é suficiente, e dessa forma eles apelam para um desenvolvimento interior das pessoas, né? Na verdade, esse desenvolvimento dessa capacidade, eles teriam até primazia, né, para uma resposta efetiva da humanidade frente à intervenção extraterrestre. Vou citar um pequeno trecho. Somente os indivíduos fortes com conhecimento e sabedoria poderão enxergar o engano por detrás destas persuasões. Nossas palavras não serão suficientes. Homens e mulheres devem aprender a ver e saber. Só podemos encorajar isto. Os encorajamos a não acreditar
que o fato de alienígenas sequestrarem seres humanos, suas crianças e suas famílias, isso apresenta qualquer, né, não acreditar que isso apresenta qualquer vantagem para a humanidade. Insistimos nesse ponto. Sua liberdade é preciosa, sua liberdade individual e sua liberdade como raça são preciosas. Demorou tanto tempo para ganharmos a nossa novamente, e aqui, quando eles falam ganharmos a nossa novamente, eles estão dando um pequeno vislumbre da própria história dos representantes dos aliados da humanidade, quando eles mesmos, ou alguns deles tiveram que reconquistar essa liberdade perdida no primeiro momento para a intervenção, quando eles nos planetas deles sofreram. Completando no final, não queremos vê-los perder a sua liberdade. Assim, o programa de cruzamento e de pacificação, que já foi citado, mas que a gente vai tratar num outro momento, de forma mais detalhada, eles tendem a continuar. A tendência deles é continuar, a menos que as pessoas adquiram essa consciência maior, esse senso de autoridade interior, né, através do desenvolvimento interno, né, do conhecimento e da sabedoria também. Eles dizem que na ausência dessa consciência maior, a humanidade ela encontra muita dificuldade em discernir entre o que é uma manifestação espiritual, por exemplo, e o que é uma demonstração tecnológica da comunidade maior. Nós não temos essa capacidade de distinguir essa consciência maior. Exatamente pela capacidade desses visitantes terem a capacidade tecnológica deles terem de conseguir projetar imagens no nosso cérebro, né, através daqueles transmissores, por exemplo, e de influenciar o ambiente mental. Então, aqui fecha um ciclo. Mas essa manipulação externa, ela é muito facilitada, por exemplo, pela própria divisão que a humanidade se coloca, né, como guerra, conflito religioso, dissensão política, rivalidade étnica, várias coisas que a humanidade mesmo coloca que divide ela mesma. Né? Então é por esse motivo que dos 3 requisitos básicos, que nós não vamos entrar aqui, mas um dos 3 requisitos básicos para a liberdade, que é um relatório presente lá no terceiro livro, vai colocar que um deles é a união, ou a unidade da humanidade. Os outros 2 requisitos seriam a autossuficiência e a discrição extrema. Mas o que diz os aliados aqui no segundo relatório? Se o seu mundo perder a sua autossuficiência, perderá muita liberdade. Se vocês tiverem que viajar longe no espaço para procurar recursos necessários para viver, vocês então cederão muito do seu poder aos outros. E por que isso? Né? Por que nós perderíamos o poder se a gente tivesse que depender de um recurso que viesse de longe? Não vou me estender muito nisso, mas isso está muito relacionado de como a comunidade maior, né, essa nossa vizinhança do universo, como ela está estruturada. Esse ambiente é um ambiente muito antigo, com forças comerciais muito poderosas e que é controlado de uma forma bastante rígida. E a Terra, quando emergirmos na comunidade maior, ela, enfim, vai ser uma principiante no meio já de uma estrutura já bastante cimentada. E principiante não dita regra, né? Principiante, ele segue o que já está determinado por outros e essas regras que são colocadas, elas, para a comunidade maior, se colocam como bastante eficazes, bastante seguras,
bastante estáveis, promovem uma estabilidade bem grande, né, considerando o grande número de participantes que estão envolvidos, né. Mas no momento que nós, humanidade, fôssemos induzidos pelos agentes da intervenção a utilizar um determinado tipo de tecnologia, que então a gente passaria a ficar dependente dessa tecnologia, né, geração de energia, comunicação, transporte, enfim, sem entrar no mérito. Então nós teríamos que aceitar os ditames que são colocados, que são impostos pela comunidade maior. Então, nosso papel seria o de cliente, por exemplo, desses fornecedores de recursos recursos esses que então passariam a ser indispensáveis para nós, se aceitássemos nos colocarmos nessa posição de cliente. Indispensáveis, inclusive, à nossa sobrevivência ou à manutenção de determinado tipo de organização social que se baseia grandemente no uso de tecnologia. Pela observação que os aliados da humanidade fizeram, a cada dia que passa, eles colocam, está se perdendo a independência da humanidade, da Terra, está se perdendo a cada dia. Só que é difícil para nós percebermos isso do nosso ponto de vista, né? Um ponto de vista bastante limitado. Assim, os relatórios da humanidade, dos aliados da humanidade, tendo essa perspectiva externa e mais ampla, nos auxiliariam para ganharmos também para melhorarmos a nossa capacidade de discernimento. Então, essa perspectiva externa dos aliados também auxiliaria na conquista, ou na verdade, manutenção da liberdade humana. Bom, para terminar aqui, eu quero citar dois trechos do relatório. O primeiro deles, ele fala sobre a importância de não se de antemão que o avanço ético, o avanço espiritual, ele andaria de mãos dadas com o desenvolvimento tecnológico. Acreditar que isso, enfim, são coisas que andam juntas, o avanço ético e o avanço tecnológico, ele é bastante ingênuo e principalmente bastante perigoso. Mas, enfim, ele é bastante difundido por muitas pessoas e movimentos ditos de cunho espiritualista, né, hoje em dia. E nesse trecho fala assim: nunca acreditem que uma raça que viaja pelo espaço para fins comerciais é espiritualmente avançada. Os que procuram o comércio procuram o lucro. Os que viajam de um mundo ao outro, os que são exploradores de recursos, os que procuram fincar a sua bandeira, não são o que vocês considerariam espiritualmente avançados. Nós não nos consideramos espiritualmente avançados. Há o poder mundano e há o poder espiritual. Vocês são capazes de entender a diferença entre os dois. E agora é necessário fazer essa distinção no contexto de um ambiente maior, ou seja, no contexto da comunidade maior. O segundo trecho, que é quase lá no final desse segundo relatório, ele vai ressaltar a gravidade da nossa situação atual, nos advertindo a não cair nessa tentação de achar que tudo no final vai acabar bem, ou vai acabar naturalmente bem. A afirmação e a manutenção da liberdade, ele é um processo duplo, e que a gente pode dizer constante também. Um que seria mais receptivo, onde nós nos conscientizaríamos da realidade ao nosso redor, e, para tanto, a gente careceria dessa percepção aumentada sobre a comunidade maior, que está sendo oferecida pelos relatórios dos aliados, e outro processo é um processo mais ativo, onde se busca aplicar essa sabedoria que foi adquirida nos aspectos práticos da vida física.
A vida física, enfim, é o terreno onde nós somos chamados a contribuirmos para a emergência da Terra na comunidade maior. E agora vou citar. Nós, os aliados, viemos então com um senso de compromisso e queremos lhes encorajar vigorosamente a preservar a sua liberdade, a se tornarem fortes e capazes de discernir e a não ceder às persuasões ou às promessas, a palavra que ele utiliza, promessas, de paz, poder e participação daqueles que vocês não conhecem. Não se deixem tranquilizar achando que tudo terminará bem para a humanidade ou para a sua própria pessoa, pois isso não é sábio. Os sábios, em qualquer lugar, devem aprender a ver a realidade da sua vida da vida em sua volta e aprender a transpor esta vida por uma via benéfica. Bom, o que eu tinha para falar hoje sobre a questão da liberdade é isso. Espero que tenha auxiliado um pouco e os encorajem a procurar mais informação. E agora eu abro espaço para os outros colegas. Obrigado. Passado, né? Porque eu era só curioso se ele achou tudo isso que tu falou, Fábio, no segundo relatório. Eu fiquei surpreso. Tem tudo isso. O que eu queria dizer é que tem uma relação entre autoridade, soberania e liberdade. É que esses três são, por sua vez, dependentes daqueles três requerimentos, como digamos, a unidade, a autodeterminação, a autossuficiência, desculpa, e a discrição. São essas três coisas para a liberdade, mas isso fica no livro 3, me lembro corretamente. Tá. Então, eu vou comentar agora sobre o relatório número 4, que fala sobre as manipulações das transições religiosas. Essa manipulação está sendo feita pela intervenção extraterrestre no mundo. Então, qual que é o objetivo final da intervenção? A intervenção ela quer simplesmente controlar o mundo pelos recursos que existem no mundo. O mundo, existem outros planetas ricos como a Terra no universo, mas eles são relativamente raros. Então, os aliados falam que tem só existe uma Terra, um planeta parecido com a Terra, rico como a Terra, a cada 5 a 6 mil planetas na nossa região da galáxia. Então, a Terra não é única e todos os outros planetas parecidos com a Terra, todos eles também têm muitos vizinhos ao redor deles, muitos planetas, muitas civilizações que também visam conseguir as coisas que esses mundos raros têm. Então, não é que a Terra é o centro do universo, todos os extraterrestres estão aqui. Alguns poucos estão aqui. Os que moram mais próximos da gente. Mas em outras regiões da galáxia tem outros planetas parecidos com a Terra que também estão em outro grau de presença extraterrestre, ou já invadido, ou dominado, ou a nação aquela raça daquele mundo conseguiu manter a sua liberdade. Então a fase que a Terra se encontra é nessa fase de que a gente está descobrindo que a gente não está só, não está sozinho no universo. Então eles querem, o objetivo é controlar o planeta por causa desses recursos, porque eles são raros, esses recursos. Tanto naturais, minerais, e também, talvez mais importante, os recursos biológicos, que é qualquer coisa que dê subsídios para eles criarem vida, seja para ter certas plantas, certos animais, qualquer recurso biológico que possa gerar vantagem para eles e que possa ser necessário em outros planetas e que eles possam trocar por outras coisas que eles precisam. Então essas coisas biológicas são muito valiosas. Então eles querem, para conseguir controle do mundo, eles precisam tornar o mundo aquilo que eles já são. Eles já são controlados, totalmente um governo opressivo e restrito.
é assim que eles funcionam, são sociedades sem a liberdade individual. Então, para eles atingirem isso na Terra, eles vão buscar influenciar as pessoas para serem mais uniformes, para que exista mais uniformidade e conformidade na Terra. Então, religião é uma área muito importante para eles conseguirem isso. E é onde a humanidade tem que prestar bastante atenção. Não é que eles estão aqui por causa da nossa espiritualidade, eles não estão interessados, né, em espiritualidade qualquer, nenhuma, porque eles não são espirituais, eles não buscam esse lado da vida. Então, eles não estão aqui porque a gente tem alguma espiritualidade única no universo, ou porque a gente tem ideias únicas no universo. Eles simplesmente estão se comunicando com certas pessoas religiosas, certas instituições religiosas no mundo, porque essas pessoas influenciam muitas pessoas no mundo. Então, o Papa, talvez, alguns líderes evangélicos, alguns líderes de outras religiões, seja muçulmano, budista, qualquer outra religião. Esses líderes religiosos, eles influenciam muitas pessoas. Então, se esses visitantes que estão aqui, os extraterrestres, quiserem afetar muitas pessoas de uma forma mais fácil, o caminho para eles é influenciar essas pessoas que já estão num certo patamar de influência na Terra, né? Então, um ponto que os aliados falam bastante é sobre o cristianismo, né? Que acaba sendo uma religião ou uma tradição religiosa, uma tradição religiosa que tem muitas pessoas no mundo. Não é a única forma de se chegar a Deus, entender Deus, entender qual que é o propósito da vida. Mas na Terra ela acaba sendo uma religião que tem muitas pessoas seguindo seus ensinamentos, né? Então, a intervenção percebe isso. Eles perceberam que essa é uma religião que influencia muitas pessoas, então eles já estão influenciando essa religião também de algumas maneiras, né? Então, que nem eu estava falando antes, essa coisa de você ter um líder, uma pessoa que influencia muitas outras pessoas no mundo, é uma coisa muito visada para eles. Eles querem ter influência sobre a humanidade, então se eles conseguirem influenciar algumas poucas pessoas que são respeitadas no mundo, eles conseguem fazer com que a voz deles mesmos sejam ouvidas. E dentro disso, a ideia de que existe Jesus e que Jesus é o líder do cristianismo, e mesmo não sendo uma pessoa física no mundo, mas a ideia de que Jesus existe, de que ele um dia a crença das pessoas que Jesus vai voltar um dia, essa lealdade a um líder, a uma figura específica, isso é muito visado pela intervenção. Eles já sabem disso, eles já descobriram isso, e é uma coisa que não é novidade aqui na Terra, em outros planetas. Essas religiões parecidas também se desenvolveram, e a intervenção nesses outros planetas também se aproveitaram dessa lealdade a um líder único. Então, o que acontece? Por que é importante a gente entender Jesus, então, o cristianismo? Porque a intervenção não está afetando só essa religião, mas essa religião é grande e influencia muitas pessoas, talvez mais do que outras religiões. Mas por que é importante entender? Porque os aliados nos falam que o Jesus verdadeiro, aquela pessoa que esteve lá naquele momento da história e não está mais fisicamente hoje com a gente, ele não vai voltar. A missão dele já foi feita, que foi trazer uma mensagem específica para o mundo naquela época. E assim como o Criador faz com outros mensageiros, que não foi só Jesus. Então, o que isso nos ensina? Nos ensina que se Jesus já cumpriu a missão dele, ele não precisa voltar, ele não tem o porquê voltar. Porque se Jesus voltasse, ele criaria... Simplesmente a volta dele iria dizer que seria um sinal, né, uma confirmação de Deus de que as outras religiões não são válidas, porque se somente um líder voltou,
que seria das outras? Isso daí geraria violência e guerra maior ainda do que já existe no mundo. Então, por isso que Jesus não vai voltar. Ele não tem por que voltar e ele nunca prometeu que ia voltar. Então, mas como que a intervenção quer aproveitar isso? Obviamente não é todo mundo que entende isso, que sabe que Jesus não vai voltar. Muitas pessoas, grande maioria dos cristãos acreditam que Jesus vai voltar. Só que a intervenção sabe que isso não existe também. Os mestres de cada mundo, os mensageiros de Deus, eles têm a sua vida, fazem a sua missão e não voltam. Mas a intervenção sabe que essas pessoas estão esperando a volta de alguém, elas acreditam naquilo, mesmo não sendo verdade. Então, eles estão preparando um falso Jesus, que se os planos deles derem certo, que esperamos que não aconteça, mas os planos deles é que seja uma pessoa híbrida, uma mistura de alien com humano, que vai ter capacidades maiores do que a humanidade tem hoje, vai poder controlar mentes de pessoas, conseguir projetar coisas na mente das pessoas ou visualmente na natureza, vai conseguir projetar imagens de anjos, demônios ou qualquer outra coisa que ele queira, ou que os seus mestres extraterrestres, os seus criadores extraterrestres queiram mostrar para a humanidade. Gostaria de acrescentar algo aqui, porque essa é uma coisa, então um líder religioso híbrido, um conselheiro híbrido de um líder religioso, digamos, mas acrescentamos o outro elemento desse setor de atividade, que é a influência de pessoas com poderes psíquicas. Então, isso podia criar uma rede, né, um grupo com híbrido que está em contato com pessoas psíquicas, que tem uma capacidade de inteligência bem superior à nossa. Bom, isso realmente cria um ambiente dentro do qual podemos perder as redes do poder aqui na Terra. Bom, eu não sei tanto do cristianismo. Eu sei que há um jogo do lado da intervenção do tipo: você é pecador, mas se você não pecar, você não é legal, você não faz parte do grupo. Podemos ver os islamistas, esse fanatismo que é fora da natureza, de uma certa maneira, para terminar, a polarização. Então, pecador, não pecador, ou com os islamistas, homens contra mulheres. Eu estou vendo isso muitas vezes. Quase uma guerra de exterminação entre homens e mulheres. Lá, isso é muito ruim, porque tem muito ódio entre homens e mulheres em nosso mundo. Espero realmente que não vamos nos destruir, por causa de todas as coisas, as injustiças do passado. É um ótimo ponto. Os híbridos, né, que são esses seres que já existem, estão sendo continuamente criados e aperfeiçoados pela intervenção, e cada vez eles se parecem mais humanos, né, mais fisicamente humanos, e já existem alguns que andam no mundo, e existem aqueles que, como o Nico estava falando, eles estão em lugares, posições estratégicas influenciando líderes no mundo, seja em religiões, governos, grandes empresas, poderes militares no mundo. Mas também existe esse específico, esse líder específico que está sendo criado pela intervenção para ser um dos híbridos, nesse caso um pouco mais especial, porque ele seria a pessoa que foi criada e gerada, está sendo criada e preparada para esse papel de um dia ser declarado como a volta de Jesus e as pessoas do mundo acreditarem nisso, e isso seria uma porta de entrada para a intervenção dominar de fato a humanidade, porque se você faz um evento desse tipo, você consegue
talvez adiantar o seu processo de dominação do mundo, porque você, de repente, de um dia para o outro, você tem a fidelidade agora de milhões de pessoas no mundo, talvez bilhões de pessoas, porque você fez alguma coisa fantástica que muitas pessoas acreditam, estão esperando a volta de Jesus. Então, se esse plano deles se concretizar, vai ser muito difícil para a humanidade, porque já vai estar começando a chegar numa fase de que os planos deles já vão estar um pouco mais avançados, um pouco mais concretizados, e a gente vai ter que fazer que nem alguns aliados tiveram que fazer. Alguns dos aliados, nos seus mundos, eles perderam a liberdade e tiveram que ganhar de volta essa liberdade. Teve pelo menos um ou outro dos aliados que soube desde o começo manter a sua liberdade e não perdê-la para visitantes de fora. Então, quanto mais rápido a humanidade perceber isso e acordar para isso e resistir, vai ser melhor para a gente. Quanto mais a gente demorar para isso, como raça humana, quanto mais a gente demorar, mais difícil vai ser. Nunca é impossível, mas só vai ficar mais difícil. Bom, e aí só voltando para o ponto que eu estava falando sobre esse falso Jesus que está sendo preparado, o plano é que ele gere uma lealdade entre a humanidade, que ele meio que polarize as pessoas, pelo menos aqueles que acreditam em Jesus, que ele polariza, de certa forma ele arrebanha essas milhões ou bilhões de pessoas que acreditam nele, e essas pessoas comecem a aceitar tudo o que ele fala. E uma das coisas que ele vai falar, que é o principal, é que essa presença extraterrestre no mundo é benéfica. Então, o objetivo é simplesmente esse, simplesmente ganhar a fidelidade das pessoas. E ao longo do tempo, aquelas pessoas que não aderirem a isso, não acreditarem nisso, aquelas pessoas que estiverem mais despertas, elas podem ser simplesmente destruídas. Então, por isso que é importante a gente começar essa resistência já agora, que não chegue nessa fase em que a resistência seria mais difícil. Então, isso é fato. Tem alguns pesquisadores no mundo que já sabem sobre até pessoas que nunca leram o relatório dos aliados da humanidade, eles já sabem por outras formas, por outros contatos diretos aí com extraterrestres, que esse cenário está sendo preparado. Então, isso é real e isso é um perigo muito grande para a humanidade. Então, como é que isso poderia funcionar? Como é que um Jesus de mentira vai conseguir convencer tanta gente? Não, um ser. Porque as pessoas não sabem no mundo o que está acontecendo, elas não sabem que elas acham que nós estamos sozinhos no universo. Então, qualquer um que apareça ou faça alguma coisa um pouco mais com poderes maiores do que a humanidade sabe, faça alguns espetáculos, milagres e coisas do tipo, isso convence as pessoas rapidamente. Elas não sabem que elas têm que a gente está entrando numa nova realidade agora, numa nova fase da história da raça humana, que a gente tem que nem o Nico e você, Fábio, falaram, que está chegando a hora que a gente precisa, já chegou a hora que a gente precisa começar a diferenciar o que é físico e o que é espiritual. Então as pessoas esperam muito que as coisas espirituais aconteçam, mas quando alguém na área física faz alguma coisa tentando se passar como espiritual, as pessoas aceitam facilmente, elas não têm esse discernimento dentro delas desenvolvido, né? Elas têm esse discernimento dentro delas disponível, mas elas precisam desenvolver isso. Então, agora, esse é o plano da intervenção com relação à religião cristã. Com relação a outras religiões, elas também são importantes para a intervenção, e o que eles vão buscar sempre é tentar manter o máximo de uniformidade possível. Então, se eles conseguirem fazer influenciar esses líderes para qualquer coisa que leve essas religiões a serem serem um pouco mais simples, mais simplificadas entre elas, e mais uniformizadas, mais assim, facilmente controlável, porque se você simplifica e unifica as coisas, você tem controle, é fácil de você ver quem são as pessoas que mandam, digamos. Então, fica mais fácil para a intervenção. Então, o objetivo deles é simplificar essas outras religiões também e gerar uniformidade, né? Então, eles não querem tornar tudo uma única religião. Isso não
não é necessário para eles. Eles só querem que elas fiquem simples e fáceis de serem controladas, que existam poucas pessoas influentes, mundialmente falando, dentro dessas religiões, para que eles possam focar a influência mental que eles têm, esse poder mental que eles têm nessas pessoas específicas e controlar mais facilmente, porque eles não estão aqui em número grande, eles estão em número muito pequeno na Terra, esses extraterrestres. Então eles não têm assim número infinito de ETs que vão e podem fazer o que eles quiserem. Eles têm que concentrar esforços nas coisas que são mais eficientes. Então eles querem controlar o mundo dessa forma e tendo menos líderes religiosos para ter que se preocupar, melhor para eles, né? E um perigo que eles levantam também, que é bem importante, que a separação entre a igreja e o Estado, né? Que em alguns países isso ainda acontece e muitos países não têm mais isso, o que é ótimo. E eles falam que é um perigo muito grande se o governo do mundo se tornar junto com alguma instituição religiosa, se essas coisas se misturarem, porque para eles fica muito mais fácil você controlar as pessoas através de uma instituição religiosa. Eles o trabalho para eles seria muito mais fácil de controlar. Então, os aliados falam que não haveria nada melhor do que se as suas nações fossem governadas por suas instituições religiosas. E vocês devem resistir a isso, é o que os aliados falam. Então, a solução em si, qual que é a solução que os aliados falam recomendam para a gente? A gente falou sobre o conhecimento, sobre ser forte com o conhecimento, mas o que é o conhecimento? Ele não é simplesmente você ler o livro dos aliados, ou os 3 livros dos aliados e a nova mensagem de Deus. Não é informações, você encher o cérebro de informações. O conhecimento ele é a nossa mente, a nossa mente mais profunda, porque todos nós temos 2 mentes. A gente nasceu nessa realidade física no mundo, e desde que a gente é pequeno a gente tem essa nossa mente, que é a nossa mente mundana, superficial, não mundana no sentido de algo negativo. Ela simplesmente é uma mente que foi criada agora, nessa vida. E a gente é condicionado culturalmente, ou pela nossa família, ou por religião, ou por outras ideias no mundo. Então a gente tem certas formas de pensar, certos pensamentos e ideias e atitudes. Só que abaixo dessa mente, todo mundo no universo, inclusive a humanidade, a gente tem uma mente mais profunda que os aliados chamam de o conhecimento. O que é o conhecimento? É de onde vem a nossa inspiração para qualquer coisa positiva vem de dentro dessa mente. E essa mente é a única parte de nós que não pode ser controlada, não pode ser manipulada. Se você desenvolve um relacionamento com essa mente mais profunda dentro de você, você começa a não ser influenciado mais pela cultura, ou pelas forças, pelas vozes maiores que existem no nosso ambiente, no mundo, porque você começa a escutar essa voz interior dentro de você, e essa mente, ela é conectada entre todo mundo, essa mente mais profunda, o conhecimento. Ela é a única parte de nós que está conectada a Deus, ao Criador de toda a vida. Então, quando os aliados falam que a única solução para tudo isso que está acontecendo é a gente se tornar forte com o conhecimento, a gente se tornar forte com a nossa experiência, o nosso viver diário, se tornar cada vez mais dirigido, não pelo que passa na nossa mente de cima, mas o que passa pela nossa mente mais profunda. Então, porque se a gente vive nesse nível da nossa mente mais profunda, essas tentações, sugestões, influências que acontecem no nível da mente comum, elas não vão afetar a gente, porque, por exemplo, se um líder religioso desse for realmente forte com o conhecimento, ele não vai cair nessas tentações e ofertas da intervenção. Ele não vai querer vantagem para si mesmo, ou vantagem para a religião dele, ou vantagem para certas pessoas. Ele vai entender
qual é a coisa certa a se fazer. E isso vai vir de dentro dele e vai ser tão forte que vai passar por cima de qualquer outra influência. Então, mesmo os extraterrestres com seu poder de influência mental muito grande, se eles encontram alguém que é forte com conhecimento, eles não têm como conseguir o que eles querem dessa pessoa, porque essa pessoa não quer o que eles estão oferecendo. A única coisa que eles podem oferecer são vantagens, são desejos, são benefícios, coisas que dessa realidade física. Segurança física, talvez, proteção. Eles só podem oferecer isso, mas se a pessoa não vive por esses valores, ela não tem espaço para essa pessoa aceitar essas ofertas e ela não vai cair nesse engano. Então, isso não é um papel só dos líderes religiosos, ou os políticos, os líderes de empresas, os grandes empresários de grandes corporações no mundo. Isso é a responsabilidade de cada pessoa no mundo, porque essas decisões não acontecem no nível desses líderes, as decisões acontecem no nível das pessoas, dos indivíduos, e na verdade a mudança só vai acontecer se começar por nós. A gente não tem que esperar os líderes tomarem atitudes, porque nessa nova realidade que a humanidade está entrando agora, de contato não ético com forças do universo, a única coisa que vai mudar a maré disso tudo vai ser a humanidade por si só, um a um, aos poucos, ou talvez mais rápido do que esperamos, a humanidade mudar isso, mudar seu entendimento e não aceitar a presença desses visitantes que não são convidados. Que, aliás, os aliados deixam bem claro que nenhuma presença extraterrestre no mundo é ética e nenhuma delas é benéfica, porque aqueles, que o Fábio falou, todas as raças extraterrestres no universo que atingiram níveis grandes níveis espirituais grandes, realizações espirituais grandes, eles não saem visitando outros mundos pelo universo e eles não são... Isso levanta levanta bastante, na verdade, o padrão do que se espera, porque as pessoas pensam que se os extraterrestres estão falando que estão aqui para nos ajudar, as pessoas já acham que eles vão ser nossos líderes espirituais agora. Só que elas não entendem que existe toda uma realidade no universo e que o padrão no universo é muito maior. Então, se você está visitando o mundo, já é uma constatação de que você está querendo algo daquele mundo para você. Essa é a regra no universo, essa é a realidade de vida no universo. E que as pessoas têm que saber dessa realidade. Bom, e outra questão é que o último ponto, então, é que o fato da humanidade entrar nessa nova realidade de contato, que vai ser cada vez mais óbvio e claro que não estamos sós, é que isso daí vai ter uma mudança grande nas religiões também. Então, que cada religião vai precisar evoluir para entender que não estamos sós e que ela não é a única religião que existe, que existem bilhões de religiões no universo, que Deus é muito maior do que tudo isso. Então, isso também é uma mudança profunda que vai acontecer na humanidade e que precisa acontecer. Do contrário, as religiões que não se adaptarem a isso, elas vão perder a sua influência e talvez nesse processo vão perder coisas importantes que elas têm para ensinar, mas não vão se adaptar à realidade do mundo e a gente perde um pouco da nossa espiritualidade nisso. Então a humanidade tem que se adaptar a essa realidade, porque não é mudar a religião, mas é simplesmente ter um entendimento maior da realidade agora, que é o que está acontecendo nesse período da história. Então era isso que eu tinha para falar sobre o relatório 4 do livro 1. Eu só queria acrescentar... Pode falar, Nico. Só queria acrescentar que às vezes o engano é muito simples, né? Claro que se estamos fortes com conhecimento,
temos mais probabilidade para reconhecer onde estamos sendo enganados, mas não sei como chamam o ISIS no Brasil. Vocês chamam aquilo também Daesh? Os islamistas, vocês chamam isso de Daesh também? Normalmente se chama Estado Islâmico. Você chama como? Estado Islâmico. Estado Islâmico. Porque aqui ela tem o nome de Estado Islâmico, mas entre elas inventaram-se com o nome de Daesh, como mandei no recado. Só que Daesh, se você fala as letras do jihad ao contrário, é Daesh. É quase a mesma coisa foneticamente. Daesh. Às vezes é tão simples assim o engano deles. Do tipo infantil, que fica repetido tantas vezes em tua cabeça, que aí a cabeça grava. E no final das contas acaba tendo a opinião que os extraterrestres querem. Agora estamos com pessoas que são morenas e que têm barbas, por exemplo. Quantas vezes temos visto essas imagens? Então, se tu tiver barba e tu for moreno, provavelmente podia ser, né? Aqui na Europa, né? Um terrorista em potencial, né? Claro, tem a aparência dele. Eu queria comentar duas coisas que tu tocou, Levi, acho bastante interessante, é que se espera, na verdade, as pessoas esperam, né, que vão encontrar no universo, vão encontrar os seres extraterrestres com uma imagem muito romântica, uma imagem muito idílica, né, daqueles seres espiritualmente avançados, superiores moralmente, intelectualmente, quando o universo ele é a replicação da nossa natureza. A nossa natureza aqui na Terra, onde o mais forte ele sobrepuja o mais fraco. É a questão da dominação. Então, isso é um ponto. Então, para termos, nos protegermos de antemão de determinados discursos que colocam a presença de seres alienígenas como aqueles que vêm salvar a humanidade da destruição, ou vêm salvar a humanidade dela mesma. Né? O que os aliados colocam é que nós não temos essa capacidade de discernimento de diferenciarmos inimigos de amigos. Então, mas essa diferenciação, na verdade, ela é muito simples. Ela parte do princípio que está na Terra atualmente intervindo, abduzindo, fazendo experimentos, contatando, influenciando, não há dúvidas quanto a isso. Essa é a intervenção extraterrestre. E toda uma mensagem que vem junto dela, que nos faz convencer de determinadas boas intenções deles para conosco. Porém, não é ético. Então, esse é o ponto principal. Se qualquer ser, se qualquer força extraterrestre se manifesta na Terra atualmente, esse contato ele não é ético porque ele está buscando interesses próprios. E mesmo que fosse em nome de um interesse maior, para o bem, por exemplo, do planeta, isso significaria uma interferência, uma intromissão nos nossos assuntos. Isso não é ético, isso não é praticado. Né? É bastante fácil fazer essa diferenciação. E o segundo ponto, até eu queria resgatar o que o Nico tinha comentado quando eu terminei de falar,
é que se eu havia tirado todas as informações segundo o relatório. Então, é claro que no momento que tu faz, tu sumariza os pontos, tu vai colocando elementos que tu já tens conhecimento daquele material. E foi isso que eu fiz, claramente, né? Vou colocando outros elementos. Porém, o que é importante, e aqui vale para todos os nossos discursos, do Levi, do Nico e meu, é que ele serve apenas como introdutório, ou seja, ele serve apenas para as pessoas que o assistirem tenham um pequeno referencial, porque toda a parte, todo estudo do material dos aliados da humanidade, esse estudo exclusivamente, ele precisa passar pelo crivo individual, a pessoa precisa trabalhar essas informações internamente e individualmente. Então, claro, quando nós colocamos aqui, nós temos os nossos filtros, nós temos, de repente, algumas ideias que são pré-concebidas e a gente tenta diminuir isso ao máximo. Mas, claro, somos humanos, somos falhos, mas isso não invalida do que as pessoas vão procurar a informação por si próprio. E isso também é colocado, né? A abordagem mais honesta que tu tem sobre qualquer material é simplesmente se colocar no primeiro momento como ignorante daquele assunto, ou não sabedor daquele assunto, e honestamente ir buscar o que aquilo lá está falando, o que aquilo ali está trazendo de informação nova, né? Então, principalmente isso aí. Então, os nossos comentários aqui hoje, que tocam vários pontos, e vários pontos precisam ser trabalhados individualmente, muitos conceitos, na comunidade maior, conhecimento, enfim, isso vai passar por um desenvolvimento individual da pessoa. Não significa que nós apenas falamos aqui, isso é a tradução ipsis literis do que foi passado pelo relatório dos aliados. Então, era mais ou menos isso que eu queria comentar agora. Só para dar uma explicação, de repente, se alguém assistir esse vídeo e não leu ainda o relatório dos aliados, só para explicar que quando o Fábio está falando que a situação é inequívoca, porque todos os extraterrestres do mundo que estão aqui atualmente, eles estão aqui para seus próprios interesses, então eles não estão aqui para ajudar a humanidade. Só para deixar claro que os aliados eles vieram próximos à Terra e eles ficaram dentro do nosso sistema solar, mas eles não vieram para a Terra. Eles ficaram próximos da Terra observando o que está acontecendo aqui. Eles fizeram isso por alguns anos, acho que por volta de 20 anos, mais ou menos. E aí gerou vários relatórios que foram colocados nos livros, e que dá para ler no site aliadosdahumanidade.org. Então, só para esclarecer que os aliados eles não vieram à Terra, então eles não são parte esses vários grupos que estão aqui na Terra fazendo várias coisas por seus próprios interesses. E a outra coisa é que os aliados eles falam que eles são nossos potenciais aliados, eles não estão já se colocando como os aliados da humanidade, já decidindo por nós. Eles estão colocando como nossos únicos potenciais aliados, porque eles são representantes das raças livres da nossa região na galáxia. Então, potenciais porque não é que depende deles agora, se eles vão aceitar, desculpa, não é potenciais porque vai depender se a humanidade vai querer ou não, é porque na verdade vai depender se eles vão ter condições de ser aliados nossos devido à nossa atitude. Então a humanidade, se ela não se tornar uma raça livre no futuro breve, a gente nunca vai ter contato com essas raças livres também. Eles só mantêm contato, né, no longo termo e também visitando esses mundos para situações específicas, somente quando um certo mundo já se tornou livre que nem eles. Então eles não vão visitar mundos que não são livres, como a Terra. Eles não visitam porque a gente não chegou nessa fase ainda.
Então, se eles vierem, se eles tivessem visitado a Terra, eles teriam se colocado em risco, e, e também a gente não tem que ficar muito assim esperando um contato deles, uma visitação física deles um dia, porque isso pode acontecer, mas só se a humanidade chegar num certo ponto de um desenvolvimento que ela atingir aqueles 3 requisitos para se tornar livre no universo, que é se tornar autossustentável, que não depender de nada de fora do mundo, só depender de coisas que a gente já tem aqui, não depender de mais ninguém que controle a gente, que a gente seja extremamente discreto, não transmitindo nossas fraquezas para o universo, nossas transmissões, nossa cultura, e mudar nossa forma de transmitir as coisas no mundo para que não escape para o universo e seja fácil para qualquer um entender o que está acontecendo aqui. A gente precisa dessa descrição extrema. E a última coisa é a unidade. Não que o mundo tenha que ser um governo único, mas que o mundo comece a colaborar mais entre si, os países, as regiões, para que o mundo funcione como uma coisa só, que saiba que não podemos mais continuar depredando o mundo ou aceitando ofertas de coisas de fora do mundo, de extraterrestres. A gente precisa começar a trabalhar como uma unidade única, mesmo que existam países, governos diferentes, mas que no que tange a proteção do mundo e contra coisas de fora, que a gente atue de uma forma unificada. É isso.